Fala galera, sou o professor Ederson, professor de História do Colégio São Francisco Coque de Passos. E hoje, no Momento Enem, nós vamos dar uma olhadinha em uma das figuras mais polêmicas da história do Brasil, que é o Getúlio Dornelles Vargas. Vamos entender um pouquinho sobre essa era Vargas, tão cara e tão cobrada no nosso Enem. Bom, vamos lá. Primeiramente, a Era Vargas ela vai de 1930 a 1945, ou seja, são 15 anos aí que Vargas governa o Brasil. E aí, depois ele vai retornar mais para frente, né? Mas hoje o foco aqui vai ser esses 15 anos aí. Essa Era Vargas está dividida em três partes, tá? Governo provisório, governo constitucional e Estado Novo. Aí nós vamos aqui passar para vocês as principais características aí dessas três fases. Bom, vamos entender assim, mas o que levou o Vargas ao poder, né? O que fez com que o Getúlio assumisse o poder? Bom, a gente tem que dar uma olhadinha na Revolução de 30. O que foi essa Revolução de 30? E o que causou essa Revolução de 30? Bom, vamos lá. Primeiramente, tá? A gente cita o seguinte: o então presidente Washington Luiz, é um presidente paulista, ele vai apoiar para as eleições outro paulista, o paulista Júlio Prestes, rompendo assim a política do café com leite. Vamos lembrar que característica lá da República Velha, política do café com leite, era a alternância na presidência entre paulistas e mineiros. O Washington Luiz ele quebra essa política apoiando outro paulista. Bom, os mineiros, mais as outras oligarquias insatisfeitas com o domínio dos cafeicultores paulistas, mais outros grupos, né, como profissionais liberais, industriais, etc., descontentes, vão formar o que a gente chama de aliança liberal. É importante entender que a aliança liberal era uma coxa de retalho ideológico, porque ali havia vários grupos e vários interesses bem distintos. E que unia esses caras? Tentar tirar os cafeicultores paulistas do poder. Bom, Getúlio Vargas sai candidato a presidente pela Aliança Liberal e o Júlio Prestes, com o apoio do Washington Luiz, concorre primeiro. Bom, mesmo a Aliança Liberal reunindo grupos políticos em um número maior, mesmo assim, o Júlio Prestes vai vencer a eleição. A Aliança Liberal vai acusar o governo federal de ter fraudado as eleições e o candidato a vice do Vargas, o João Pessoa, vai ser assassinado. Isso vai ser a gota d'água para a insatisfação do pessoal da Aliança Liberal e alguns setores das Forças Armadas, o que vai levar à nossa Revolução de 30. Essa Revolução de 30, né, feita por alguns generais, ela vai depor o Washington Luiz da presidência, impede a posse do Júlio Prestes, que foi quem ganhou a eleição, e entrega a chefia do governo provisório a Getúlio Dornelles Vargas. Bom, vamos lá. E aí inicia-se, então, o que a gente chama de Era Vargas. Tá? Bom, a primeira característica desse governo provisório vai ser a suspensão da Constituição de 1891. Tá? O Vargas passa a governar por decretos-lei, né? E essa Constituição suspensa, os mandatos políticos são suspensos também, ok? Inclusive, com essa suspensão dos mandatos, o Vargas vai nomear interventores para os estados e municípios. Bom, interessante o seguinte, que o Vargas passa a 31, né? Em 32, ele ainda, né, governando dessa forma, começa a gerar uma certa desconfiança e quando o Getúlio nomeia um interventor para o estado de São Paulo, que não é daqui de São Paulo, é
não é de São Paulo, tá? Um não paulista para governar os paulistas, ocorre o que a gente chama de Revolução Constitucionalista de 32, quando o Estado de São Paulo, né, se vira contra o governo de Vargas na tentativa, né, de impedir aí a ditadura, como os paulistas chamavam ali, a ditadura de Vargas. Bom, nós estamos falando de uma guerra civil, tá? Uma guerra civil, nós tivemos aí vários confrontos das tropas federais com as tropas paulistas, tá? E as tropas federais vão vencer ali os rebeldes paulistas, ok? Então, o Vargas vai ter uma vitória militar sobre os governantes, sobre as forças paulistas, tá? Porém, mesmo com essa vitória militar, o Vargas vai convocar as eleições para uma Assembleia Constituinte, ok? Eu coloquei alguns cartazes para vocês aqui, da Revolução de 30, pensando no Enem, inclusive esse cartaz aí da direita de vocês, da direita do monitor de vocês, um cartaz que já é de uma questão que já apareceu no Enem em anos anteriores, tá? Interessante o seguinte, é um cartaz convocando os paulistas, não é, para o conflito, para a guerra aí. Então, ó, você tem um dever, ouvir, consulte a sua consciência. Essa sigla MMDC são as iniciais dos nomes de 4 jovens que se tornaram símbolos do movimento: Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, tá? E aqui o cartaz, né, a direita que a gente falou, para analisar, que já apareceu na questão do Enem, você tem aqui a baixa ditadura, tá? O bandeirante, que é o símbolo do Estado de São Paulo, um soldado carregando a bandeira do Estado, e a figura do Vargas pequena, tá? A figura do Vargas pequena não significa que ele é insignificante na história brasileira, mas pelo contrário, a gente tem um período ali, né, que tem o nome dele, ok? Então, jamais ali a gente poderia falar que Vargas é pequeno, mas enfim, a análise que a gente faz é que São Paulo acabaria ali com Vargas, tá? Fato que não ocorreu, tá? Os paulistas foram derrotados. Então, vamos lá. É feita a Constituição, né, em 1934, tá? Perdão. E aí o seguinte, características dessa Constituição, tá? Teremos 3 poderes com o executivo forte, tá? Executivo, legislativo e judiciário. Um presidencialismo direto. Vamos lembrar que o presidencialismo direto é quando o povo escolhe o presidente da República, com exceção da primeira eleição, tá? Um mandato presidencial de 4 anos, a extinção do cargo de vice-presidente, tá? Eleições diretas, como a gente falou, e detalhes, os eleitores, ambos os sexos, tá? Acima de 18 anos e alfabetizados. Nós estamos aqui vendo, pela primeira vez na história do Brasil, você tem uma Constituição que traz o direito de voto para as mulheres, tá? Então, vale ressaltar ali esse ponto de importância dessa Constituição. O Vargas é eleito indiretamente à presidência, eleição indireta, vamos lembrar, somente o legislativo vota. O Vargas é eleito iniciando o segundo período da era Vargas, que é o chamado governo constitucional. Por que ele é chamado assim? É chamado assim porque é o governo que é realizado de acordo com a Constituição, com essa Constituição que a gente acabou de discutir, tá? A grande marca desse período, não é, vai ser a polarização política, tá? Uma radicalização política. Temos 2 grupos muito fortes, tá?
a Aliança Nacional Libertadora, ANL, de esquerda, tá? De caráter socialista, liderada pelo Luiz Carlos Prestes, tá? E a Ação Integralista Brasileira, tá? A AIB, que é de extrema-direita, né? De caráter fascista, tendo como principal liderança o jornalista Plínio Salgado, ok? Uma das lutas da ANL são a defesa de amplas liberdades populares e amplas concessões populares. Os integralistas, né, que se vestem de camisa verde oliva, tem um grito em Tupi-Guarani, uma saudação em Tupi-Guarani, o Anauê, tá, e defende Deus, pátria e família. Bom, o que vai acontecer é o seguinte: em 1935, nós vamos ter aí a chamada intentona comunista. A intentona comunista, moçada, vai ser quando a ANL tenta derrubar Vargas. Tá? Ela vai tentar dar um golpe de Estado e derrubar o Vargas do poder. Tá? Aqui a gente chama a atenção que nós teremos a prisão do principal líder da ANL, e ela vai ser colocada na ilegalidade, tá? Que é o Luiz Carlos Prestes, e a deportação, né, da militante e esposa de Luiz Carlos Prestes, a Olga Benário, para a Alemanha nazista. Né? A Olga Benário, ela vai ali ser deportada, né, ela que é uma judia alemã, né, socialista, e ela vai ser deportada grávida para a Alemanha de Hitler, onde ela vai vir a ter, né, no campo de concentração, ela vai parir a sua filha e vai ser no campo de concentração que ela vai morrer numa câmara de gás. Tá? Então, o que vai acontecer? A intentona comunista, né, vai servir ali para que o Vargas iniciasse um fechamento do regime, um endurecimento do regime, não é? Teríamos eleições em 1988, tá? Os partidos políticos começam a se agitar, começam a discutir ali os seus planos, os seus candidatos. E em 1937, né, o governo vai divulgar o chamado Plano COI. Moçada, o Plano COI é um plano falso, tá? O governo ali pega o Plano COI, e, que é um plano, não é, como a gente já disse, que é um plano falso, e divulga ali, né, que haveria uma ameaça comunista, né, rondando o Brasil, que o Brasil correu o risco de se tornar uma pátria, né, socialista, tá? Uma possível intervenção da União Soviética na política interna brasileira. Esse plano vai servir de desculpa para que o Vargas institua uma ditadura, e essa ditadura é o Estado Novo. Tá? Bom, vamos lá. O Estado Novo, não é, que aí é a fase, né, o último período dessa era Vargas. O Estado Novo, ele vai ter algumas características interessantes. Tá? Primeiro, ele é uma ditadura. Para muitos autores, ele é uma ditadura de caráter fascista, né, semelhante ao nazifascismo que estava vigorando na Europa. O Vargas, ele outorga uma nova Constituição, a Constituição de 37, para substituir aquela Constituição de 34. É uma Constituição extremamente centralizadora, tá? Volta à questão da nomeação dos interventores para estados e municípios. É uma Constituição que prevê ali a prisão para aqueles que ameaçassem a segurança nacional, tá? E o interessante desse momento é que o Vargas também cria um chamado DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, tá? Bom, como o próprio nome já diz, o DIP, ele serve para fazer a propaganda do governo, tá? Inclusive aqui ele institui, não é, o programa de rádio A Voz do Brasil. Segundo esse programa, por esse programa, o Vargas conseguiria falar para toda
a nação, tá? O DIP também, ele patrocina, financia artistas que comprassem o discurso, né, que estabelecessem obras, não é, de acordo com o que o governo defendia o trabalhismo, a exaltação do trabalho, tá? E o nacionalismo, né, o nacionalismo ufanista, tá? Então, o DIP também realizava esse financiamento. Só que o DIP, ele realizava censura também, né? Se ele financiava aqueles artistas, compositores, né, e autores que fizessem suas obras de acordo com os interesses do governo, ele, obviamente, ele caçava e censurava aqueles que escrevessem, né, contrário ao que o governo pensava. Em 1938, nós temos o que a gente chama de putsch integralista. O putsch é uma referência à tentativa de golpe do Hitler em 23, tá? Se chama de putsch integralista porque é uma tentativa mal sucedida também, tá? E a AIB também vai ser colocada na ilegalidade e, inclusive, o seu líder, em 1939, o jornalista Plínio Salgado, ele vai para o exílio. Bom, interessante é o seguinte, o Vargas, ele se coloca aí, né, como o pai dos pobres e ele busca se aproximar da classe trabalhadora. Vai ser durante esse Estado Novo que é editado, por exemplo, a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, né, que estabelece, por exemplo, o salário mínimo, tá? As férias remuneradas. Então, o Vargas, ele se aproxima ali da classe trabalhadora. O Vargas, ele também faz questão, né, de exaltar ali, não os valores nacionais, a pátria, um nacionalismo, não exacerbado. Para isso ali, o Vargas, ele acreditava que a educação das crianças, a educação nacionalista era fundamental, tá? Então, você vai ter essa aproximação com essas classes populares também, tá bom? Interessante falar que é o seguinte, que esse Estado Novo, ele é marcado por um projeto de industrialização, tá? Essa industrialização do Vargas é uma industrialização investindo na indústria de base, né? Vamos lembrar aqui o que é a indústria de base. Indústria de base, geração de energia, a indústria de minérios, tá? E como que ele faz isso? Através da criação das empresas estatais, das grandes empresas estatais, tá? E o interessante é o seguinte, que esse ponto de industrialização, tá? Vai ser preponderante para a participação do Brasil na Segunda Guerra. No primeiro momento, o Brasil não havia entrado nessa Segunda Guerra Mundial. Tá? O que vai acontecer vai ser o seguinte, o Brasil ele tinha relações diplomáticas com o eixo, com a Alemanha nazista, né, em especial, e tinha também tinha relações diplomáticas com os aliados, em especial ali com os Estados Unidos. O que vai acontecer vai ser o seguinte, os Estados Unidos vai financiar a construção, não é, da CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional. O Brasil vai entrar aí na Segunda Guerra do lado dos aliados, tá? Do lado dos aliados, do lado das democracias. Então, o Brasil entra ali na guerra, envia uma divisão, não da FAB, da Força Aérea Brasileira, e a FEB, Força Expedicionária Brasileira. Interessante que os brasileiros vão contribuir muito para a tomada do Monte Castelo, batalha ali na Itália, tá? Bom, o que vai acontecer é o seguinte, conforme a guerra vai se desenrolando e a vitória aliada vai se aproximando, as críticas ao governo Vargas, ao Estado Novo,
se intensificam. Por quê? Porque é uma incoerência. O Brasil está do lado dos governos democráticos, lutando contra as ditaduras, né? As ditaduras do eixo, a ditadura nazi-fascista, né? E o Brasil ama a ditadura. Então, essa crítica ela vai se acentuar aqui dentro. Então, Vargas inicia uma redemocratização do Brasil. Tá? Ele solta os presos políticos, ele permite a organização de partidos políticos, os partidos podem voltar a funcionar, e aqui nós temos os partidos políticos criados, não é? Na época, a UDN, o PSD, o PTB, PRP, o PCB. É interessante que o PSD e o PTB têm influência do Vargas, em especial o PTB é a ligação do Vargas com os trabalhadores, não é? Então, e discute ali que haveria a escrita de uma nova Constituição, de uma Constituição democrática. O interessante é o seguinte, que devido a esses benefícios que foram dados aos trabalhadores, registra-se no Brasil o chamado movimento queremista, que é o movimento Queremos Getúlio. Tá? Então, eles defendiam ali a manutenção do Vargas, constituinte com Vargas. Os militares, temendo ali que o Getúlio se aproveitasse desse apoio popular, desse um novo golpe de Estado, vão afastar o Vargas da presidência. Tá? Temos as eleições de 45, o Vargas vai apoiar o general Eurico Gaspar Dutra. Quem vai sair vitorioso na eleição vai se tornar o próximo presidente. Ok? Então, o que a gente pode citar? O Vargas ele é essa figura polêmica, não é porque ele é polêmico. O Vargas ele governa de forma ditatorial, em boa parte da sua estada no poder, não é? Ele prende pessoas, ele censura, e ao mesmo tempo o Vargas ele é a pessoa que ele garante direitos trabalhistas, tá? Então por isso há essa visão dualista sobre a figura do Vargas, ok? Moçada, espero que vocês tenham gostado e espero vocês no próximo vídeo. Um forte abraço, bons estudos, até a próxima, se Deus quiser.